Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a Santa Palavra de Deus. E hoje, de uma forma especial, o Senhor colocou algo no meu coração à tarde. E um versículo que é conhecido, eu sempre costumo dizer isso, mas que vai falar ao seu coração. Os irmãos estão se achegando aí, a minha amada esposa, glória a Deus, Aparecida Gorete Almeida Silva. Meu coração por você não bate, capota, viu, filha? Nome de Jesus, minha auxiliadora. Está aí também meu irmão, minha irmã Áurea, está aí minha irmã Graça, os irmãos se achegando. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Ô glória! Irmãos, antes de eu iniciar a mensagem, a palavra de Deus, eu quero fazer uma pequena oração, como eu sempre tenho feito, antes da ministração. Então, vamos orar e falar com Deus. Amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo. Em nome de Jesus Cristo, queremos pedir a tua bênção, a unção do Senhor para ministrar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que seja a voz de Deus e não do homem. Espírito Santo flua, que seja uma bênção essa revelação para nós. Que seja o Senhor a nos guiar, a nos dirigir através dessa palavra. Para a honra e glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Os irmãos estão se achegando aí, meu irmão Antônio Marcos, aleluia! E, irmãos, nós vamos para a palavra. Quem já me conhece sabe que eu já não demoro muito, né, pessoal? Eu já entro direto na palavra. Está aí meu irmão Marcos Antônio Barbosa também, glória a Deus. Seja bem-vindo, meus irmãos. Eu quero trazer um entendimento que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos, capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tem outra tradução que diz que são sem arrependimento. Então vamos entender isso aqui, porque os dons e a vocação de Deus. Irmãos, quando Deus dá um dom para alguém, Ele deu um dom para mim, deu um dom para você, Ele deu uma vocação para mim, Ele deu uma vocação para você, Ele não se arrependeu. E isto é irrevogável. Ninguém pode arrancar da pessoa o dom e a vocação que Deus deu para ela. Isso é muito importante a gente entender isso. Até mesmo quem está desviado, longe dos caminhos do Senhor, você pode ter a certeza que essas pessoas, por mais que estejam desviadas, por mais que estejam longe da presença de Deus, elas têm a vocação e elas têm esse dom, porque Deus não se arrependeu de ter dado a elas. Então vamos entender isso. O que é o dom? O dom é uma dádiva, o dom é um presente. Aqui, Deus, quando fala que os dons são sem arrependimento, fala que é a respeito da unção, da capacidade, da habilidade para que a pessoa venha exercer a obra de Deus, um serviço para Deus. Então toda pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela tem um dom de Deus. Pastor, qual é o meu dom? Como que eu sei? O dom da pessoa é onde ela se sente bem, onde ela se alegra. Eu tenho falado muito sobre isso por esses dias, porque Deus tem falado muito ao meu coração. E ela sabe qual é o dom dela. É aquilo que ela gosta de fazer, ela tem prazer de fazer. Para ela não é cansativo fazer aquilo. Para ela é motivo de alegria, é prazeroso. Ela se sente realizada quando ela pratica aquilo que Deus deu para ela fazer. Se porventura ela não consegue realizar ou praticar aquele dom, ou multiplicar aquele talento que Deus deu a ela, ela vai se entristecer. Ela não vai conseguir se realizar. É que nem uma pessoa que tem um ministério e de repente ela é podada, de repente ela é impedida de exercer aquele ministério, mas é onde ela se realiza. É aquilo que Deus a chamou para fazer. Então isso é muito importante. Esses dias eu estava dando um exemplo a respeito do peixe. O dom do peixe é nadar debaixo d'água. Mas se você tirar o peixe de lá e fora da água, ele vai morrer. Ele está fora do dom dele. Então isso é muito importante a gente entender. É como o pássaro.
Quando o pássaro está voando, ele não tem medo de cair, porque ele está ali com as suas duas asas, voando. Em nenhum momento ele vai ficar com medo, eu vou cair qualquer hora. Não, ele não vai, porque é o dom dele, é a capacidade que Deus deu a ele. Mas se cortar as duas asas dele, aí pode ter certeza que ele vem ao chão. Então, quando a pessoa não exerce o que Deus chamou para fazer, ela pode até morrer espiritualmente, ela pode até morrer ministerialmente. E tem muitas pessoas que têm um dom de Deus, que têm um chamado de Deus, mas infelizmente está parada, o talento está parado, ela não consegue multiplicar esse talento. Ou porque ela foi impedida, não consegue exercer, ou ela enterrou. Então, é necessário a gente fazer o que Deus mandou a gente fazer, cumprindo aquela missão no nome santo de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa não consegue exercer o seu dom, ministrar o seu dom, ela vai ficar insatisfeita, ela vai ficar triste, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir produzir e multiplicar esse dom, esse talento. Vai chegar um momento que o próprio Deus, se a pessoa tiver afim de realizar multiplicar esse talento, o próprio Deus vai tirar a pessoa de onde ela está. Para quê? Para que ela multiplique aquele talento. Porque a pessoa quer, ela deseja. Então, por mais que alguém tente podar, por mais que alguém tente atrapalhar, isso não vai conseguir porque a pessoa quer, ela deseja. E Deus conhece os pensamentos, a intenção do coração. E eu, como pastor, por exemplo, se eu vejo que a pessoa tem um dom, tem a capacidade para coisa, ela tem unção para aquilo, tem que deixá-la. Tem que deixar aquela pessoa desenvolver, tem que deixar aquela pessoa crescer. É claro que tudo ao tempo, mas se a pessoa está preparada, já lança, porque é onde a pessoa se sente bem, é onde ela se realiza. Por exemplo, vou falar da minha esposa. A minha esposa é minha auxiliadora, me ajuda muito. Mas só para você entender, quando a gente chega, por exemplo, num certo lugar, vamos supor na igreja. Quando a gente chega na igreja, ela já bate o olho e fala, falta comprar isso, tem que fazer isso, aquilo. Ó, isso aqui eu preciso resolver, eu preciso limpar isso aqui. Ela consegue enxergar, é o dom que Deus deu para ela. Ela consegue ver, enxergar o que outros às vezes não enxergam. Então, cada um no seu dom. E a gente precisa respeitar o dom e o talento de cada um. Porque é a capacidade que Deus deu para ela. Isso não quer dizer que ela é melhor. Isso não quer dizer nada disso. O mais importante é realizar. Tem outros que vão fazer uma outra coisa. E isso é bom. Então, cada um na sua. E isso precisa ser respeitado. Então, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Eu quero falar agora da vocação. O que é vocação? Vocação é chamado, é chamar. Então, Deus, ele nos deu dons e nos chamou. Então, todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma missão. E Deus nos envia a esta missão. Deus nos chama para essa missão. E Ele nos capacita com o seu talento e com os seus dons. E louvado seja Deus por isso. Então não tem como a pessoa falhar, não tem como a pessoa fracassar se ela exercer o seu dom e aceitar a sua vocação. Não fuja da sua vocação. Jonas, ele tentou fugir do seu chamado. Ele fugiu de uma missão que Deus deu para ele. Ele tinha uma vocação, um chamado para ir para Nínive. E ele tinha um dom. Qual era o dom dele? Profeta, quer dizer, de pregar a palavra de Deus. Então, ele tinha uma vocação e tinha um dom. Só que ele se desviou, fugiu e foi para outro lugar. E você já conhece a história, ele só desceu, se tornou um peso para o navio, trouxe prejuízo para o navio, porque ele não estava exercendo o que Deus mandou ele exercer. Então, o dom é para ser exercido, o chamado é para ser obedecido. Muitas das vezes a gente fica sem entender o propósito, o chamado. O que Deus me chamou para fazer? Qual é o meu chamado? Você sabe. No fundo você sabe. É aquilo que Deus quer que você faça e você sente alegria. Não importa. Às vezes tem gente que tem um ministério de intercessor, pessoal. Ela fica intercedendo. Isso é o ministério dela. Ela gosta de orar. Tem aquelas pessoas que gostam de estudar bastante e gostam de ensinar.
né? Isso é mestre, o ministério de mestre. Tem aquela pessoa que tem um chamado de socorro. É aquela pessoa, o ministério de socorro é aquilo que socorre, que precisar, a pessoa está ali para estar ajudando, né? Realizando, cuidando da sociedade, cuidando da membresia da igreja. Ela, como diz aí, ela palpa toda a obra, ela está pronta para o que deve é um servo que está ali. Então cada um tem a sua capacidade e a sua habilidade. Tem gente que tem um dom para trabalhar com o social, tem gente que tem um dom para ser político, por exemplo. É um dom e tem a vocação. Então cada um tem um seu chamado e precisa ser respeitado, cada um na sua. Se a pessoa estiver no lugar certo, como o peixe, como eu dei o exemplo aqui, se o peixe estiver no lugar certo, lá no mar, lá no rio, e deixar ele lá, ele não vai morrer afogado, né? Que peixe não morre afogado. Então, se você tirar o peixe de lá e colocar ele na terra, ele morre, pessoal. Ele fica ali, né, se mexendo, mas vai chegar um momento que ele vai morrer. Então, por exemplo, a pessoa que tem um chamado de liderança, um pastor, irmãos, é muito importante isso. Precisa enxergar isso, porque senão a pessoa pode até se desviar e a pessoa pode se perder, pessoal. Mas se ela exerceu o dom dela, seja no ministério, seja dentro da igreja ou fora, ela vai produzir, ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai ser uma bênção, irmãos. Em tudo que ela fizer, ela vai se sentir realizada. Quando a pessoa não faz o que Deus chamou ela para fazer, vem uma insatisfação no espírito dela e no coração dela. Só que aqui tem outro detalhe. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 7. Eu vou ler o 6, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então todos nós temos diferentes dons. Se é profecia, seja segundo a fé. Se é profecia, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu saí profetizando na vida de todo mundo não, pessoal. Profecia é uma palavra inspirada que Deus nos dá para dar um recado para alguém, exortar, consolar ou corrigir. É para isso que serve a profecia. Outra coisa, versículo 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se a pessoa tem um ministério, o chamado dela ministerial, então ela tem que se dedicar ao ministério. Eu, como pastor, Deus me chamou para o ministério. Então eu tenho que me dedicar. Como que eu vou me dedicar? Eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que buscar a palavra, eu tenho que ler livros, eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que orar, ter minha comunhão com Deus. Outra coisa, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensine, esmere-se no fazê-lo. Então, se a pessoa tem um ministério de ensino, ela também tem que ser dedicada. Enfim, aí fala de outros aqui. O que exorta, faça-o com dedicação. A pessoa que tem um ministério de exortação. Tem gente que tem, pessoal. De exortar a pessoa, de alertar a pessoa. Isso é ministério. Como também o que preside, ou o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, existem vários tipos de dons. Eu só dei alguns exemplos para você. Agora tem outro lado, pessoal. Eita Deus, qual é o outro lado? Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos que chamam Senhor, Senhor, vai entrar no céu. E tem muita gente que chama Jesus de Senhor. Mas muita gente. Mas não vai entrar no céu. Por quê? Porque não faz a vontade de Deus. Uma coisa é chamar de Senhor, outra coisa é fazer a vontade dele. Tem muita gente que chama Jesus de Senhor, tem algumas religiões que chamam Jesus de Senhor, mas isso não quer dizer nada. Mas eu vou continuar dizendo. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
Eu vou falar algo para você, Deus me deu esse entendimento, não tem muito tempo não, o que eu quero compartilhar com você. O Senhor Deus, Ele me deu uma palavra, tem mais ou menos 1 ano e meio. E uma coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte, tem pessoas que têm dom, tem pessoas que têm unção, têm a vocação. Você já deve ter visto pessoas que quando começa a louvar a Deus, você diz, nossa, que louvor lindo. Como essa pessoa ministra, como essa pessoa canta. Que coisa maravilhosa, que presença de Deus que eu estou sentindo. Nossa, isso me faz tão bem. Glória a Deus. Às vezes você já viu alguém ministrando a palavra de Deus e alguém dizendo a respeito da palavra e você diz, nossa, que sabedoria, que entendimento, que palavra abençoada. Enfim, você vê as pessoas ministrando no seu dom, na sua capacidade, na sua vocação. E você sente o fluir de Deus, você sente até a presença de Deus. Mas isto não quer dizer que a pessoa está bem com Deus. Isto não quer dizer que a pessoa tem comunhão com Deus, que a pessoa tem intimidade com Deus, que a pessoa é de oração, que a pessoa intercede, que ela busca, que ela se consagra. Aí alguém pode questionar, pastor, mas como pode então? A pessoa está ali até no altar, eu sinto até a presença de Deus, e se eu falo um negócio desse? Irmãos, tem exemplos na Bíblia. A Bíblia diz de Saul. A Bíblia diz que ele perdeu o Espírito Santo. Ele perdeu a unção. Só que ele estava reinando. Ele tinha o dom e a vocação. Nós vimos que o dom e a vocação de Deus é sem arrependimento. E ele continuou reinando, continuou liderando, mas não tinha mais unção de Deus e não tinha mais o talento. Deu para entender, pessoal? Ele tinha um dom e a vocação, mas ele não tinha mais unção. Eu vou te dar um exemplo de Judas. Judas foi chamado por Deus. Ele tinha um dom de apóstolo, e tinha vocação, né, o chamado dele para ser apóstolo, e o dom dele que Deus deu, a capacidade que Deus deu para ele. Ele expulsava demônios, curava enfermos, fazia maravilhas, ganhava almas. Mas chegou um momento que ele se tornou um opositor da obra de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Satanás entrou nele. A palavra Satanás quer dizer adversário ou opositor. Então, a partir do momento que Satanás entrou na vida dele, ele se tornou um adversário de Cristo. Ele se tornou opositor de Cristo, da obra de Deus. Então, imagine a cena. Jesus ministrando, Jesus pregando, de repente, mas não é bem assim não. Eu não concordo com isso não. Ele se tornou opositor, um adversário. Uma coisa é você não concordar, porque nem tudo eu concordo também, mas eu respeito. Mas causar disseminação, irmãos, para maldade, aí é terrível. A discórdia, né? Semendo discórdia entre os irmãos, uma coisa que Deus detesta. Então Satanás quer dizer adversário e opositor, irmãos. Então ele se tornou opositor na obra de Deus. Olha que coisa, ele se tornou adversário de Cristo, um opositor de Cristo. Mas continuou na obra, continuou recolhendo os dízimos e as ofertas, continuou pregando a palavra de Deus. Diz também em outra passagem que o diabo entrou nele. Satanás pôs no coração dele para ele trair Jesus. Você sabe o que quer dizer a palavra diabo? Caluniador. Irmãos, olha que coisa. Isso quer dizer que ele começou a caluniar as coisas de Deus, a obra de Deus, levantar falso testemunho. E olha o que ele fez com Cristo. Então, toma cuidado, irmãos. Nem todos que chamam Jesus de Senhor como Judas, que chamava ele de Senhor, estava bem com ele não, pessoal. Judas não estava bem com Jesus. O Saul não estava bem com Deus. E poderia te dar tantos outros exemplos, irmãos. E tem muita gente assim. Mas, pastor, então por que eu sinto a presença de Deus quando a pessoa canta e às vezes não está bem com Deus? Por que eu sinto a presença de Deus? Ou aquela palavra impactante de uma pessoa que está pregando a palavra de Deus e ela não está bem com Deus? Como assim? Por causa do dom.
Quando a pessoa tem um dom, irmãos, o dom flui sozinho. Se a pessoa tem um dom para cantar, você pode ter certeza, ela começa a cantar, porque é Deus que deu aquele dom. Aquilo flui, aquilo cresce, aquilo prospera na vida da pessoa. E abençoa vidas. Mas se ela está bem com Deus ou não, já é uma outra coisa. Por quê? O maior exemplo está aqui. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Então ele está dizendo. Muitos vão dizer naquele dia, não são poucos não, Senhor, nós temos profetizado, nós temos pregado a tua palavra, nós temos abençoado vidas, nós temos edificado, consolado e exortado vidas. Como assim? O Senhor diz para mim se apartar? Como assim? Que o Senhor não me conhece? Por causa da unção, por causa do dom. O dom não salva, pessoal. Coloque isso no seu coração, os dons não salvam. E as pessoas se enganam. E muita gente está se perdendo. Por isso você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Cristo. Você não tem que olhar para mim, não. Você tem que olhar para Jesus, porque o homem é falho. Olha para Cristo, olha para a palavra. Porque às vezes a pessoa usa o seu dom para se promover, irmãos. Mas às vezes não está bem com Deus, não. Glória a Deus se tiver, em nome de Jesus. Porque esse é o propósito, né? O Deus nos dá um dom com o propósito de fazer a sua missão, pregar o evangelho da palavra de Deus. Caso contrário, não, irmãos. Então, assim, é necessário a gente entender isso. Então, vigie, porque muitos vão dizer: Senhor, profetizei. Aí diz também: em teu nome expulsamos demônios. Quantas pessoas vão dizer: mas Senhor, expulsei pombagira, expulsei o capa preta, o Zé Pilindra, o Beuzebu, o Lúcifer. Como pode, Senhor? Então, os dons são sem arrependimento. Deus não se arrependeu quando deu. Vocês estão entendendo, pessoal? Tem gente que faz até show, aquela coisa toda. Mas tem comunhão com Deus? Anda em santidade? Está na palavra? Aí que está. Irmãos, tem casos sérios. Tem casos sérios que às vezes aparentemente parece que a pessoa está bem. Às vezes está até no altar louvando, no altar ministrando a palavra de Deus, ou tomando conta de alguma coisa, ou fazendo visita e outras coisas, e às vezes já acontecem maravilhas, demônios são expulsos, mas é por causa do dom. Mas isso não quer dizer se ela vai ser salva, pessoal. Então olha para Cristo, olha para Jesus. E ele diz mais aqui: e em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas? Senhor, mas nós fizemos maravilha no teu nome. Ué, mas a Bíblia diz: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios. Se a pessoa crer no nome de Jesus, ela vai conseguir expulsar demônios. O próprio Senhor Jesus fala, quando os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, tem um aí que está expulsando um demônio no teu nome, mas ele não segue a gente, não. Jesus falou: olha, quem expulsa demônio no meu nome, ele não vai falar mal de mim. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente já viu, como eu já vi, pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, até um religioso, manifestou o demônio, ele expulsou, porque ele crê. Agora, se a pessoa vai ser salva, é outra coisa, pessoal. Tudo é questão de fé, de entendimento. Tem gente que crê nas escrituras, por exemplo, para receber uma cura. Quantas pessoas não foram curadas? Mas nunca tiveram compromisso com Deus. Mas está cheio. E as pessoas estão perdendo o melhor. O melhor de Deus é a salvação. E diz aqui: então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então isso vai acontecer, pessoal. Jesus profetizou isso, porque isso irá acontecer. Tem gente que se acha mais santo do que os outros. Se acha melhor do que os outros. Tem gente que está atraindo multidões, irmãos. Tem gente que está atraindo multidões, está fazendo maravilha no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas o ruim é se não tiver vida com Deus, irmãos. Se não tiver vida com o Senhor, isso é muito triste. A pessoa vai se perder. Pode estar tendo sucesso aqui, na aparência, diante dos homens, mas diante de Deus não. A pessoa tem que apresentar. Eu vou ler essa passagem aqui, é Timóteo, primeira carta a Timóteo, ou segunda. Eu não preparei aqui. 2,15, é isso mesmo, olha o que diz.
Segunda carta a Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não adianta, irmãos, ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus. Não resolve nada. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É importante a gente procurar apresentar a Deus aprovado, irmãos. O que é ser aprovado por Deus? Como que Deus aprova alguém? Quando a pessoa anda em santidade, anda na palavra, faz a vontade de Deus. Irmãos, isso é muito importante. Isso não quer dizer, mais uma vez, que nós não somos perfeitos. Nós não somos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós somos falhos. E Deus conhece o pensamento e a intenção do coração. Mas eu quero dizer para você, irmãos, olhe para Cristo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu senti de Deus de trazer essa palavra para você. Tem muita gente que se intitula apóstolo, pastor, bispo, presbítero, diácono, líder de louvor, líder disso e outras coisas mais, mas eu quero dizer para você que às vezes a pessoa não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com o Senhor, não está bem com Deus. E é isso aí mesmo, Deus conhece o íntimo do coração. Temos que ter uma vida com Deus, pessoal, em nome de Jesus. Eu vou ver algo no meu coração aqui agora. João Batista, ele nunca operou um milagre, mas tinha vida com Deus. Era cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus pelos milagres. Glória a Deus pelas maravilhas. Mas se não entrar no céu, de nada valeu, irmãos. Porque vai ficar apartado. Mas creia nos milagres. Creia nas maravilhas de Deus. Use a sua fé. Use o nome de Jesus. Mas tenha comunhão com Ele. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida na palavra. Você vai ver a recompensa. Além de você abençoar outras pessoas, você será abençoado. E você será recompensado por Deus. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrependeu quando deu um dom para você. Quando te chamou, te deu uma vocação, uma missão. E cada um tem um seu. Fique em paz. Você sabe qual é a sua missão, qual é o seu chamado, o talento que Ele te deu. Fique em paz. E Deus se prepara. Deus está preparando você para algo grande. Deus está preparando você para uma missão, uma vocação. Fique em paz. Ele te chamou, Ele sabe, Ele está no controle. Só acredite, só creia em nome de Jesus Cristo. Mas não deixe ninguém, irmãos, fazer você ficar separado de Deus. Porque Ele diz, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor, sabe que Ele é Senhor, mas não tem compromisso com Ele, irmãos. Às vezes até pessoas que conhecem a palavra, de repente, até dentro da igreja foi criado, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer nada não. Ah, eu sou filho de pastor, isso não quer dizer nada não. Isso não quer dizer, eu sou pastor, isso não quer dizer nada não. Tem que ter uma vida com Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E vale a pena ter uma vida com Deus. Vale a pena ter um profundo com Deus. Mergulhar nos rios de Deus. Andar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou limitado, mas eu creio que Deus falou ao seu coração. Judas estava expulsando demônios, curando enfermos. Mas, irmãos, chamava Jesus de Senhor, mas não tinha mais comunhão com Jesus. Não fazia mais a vontade dele. Dei um exemplo aqui de Saul, poderia dar exemplo de outros que estão reinando, liderando, pastoreando, com dom, talento, às vezes atraindo até multidões, mas olha para Cristo. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu finalizo aqui. Irmãos, tem 7.000 espalhados que não se dobraram, mas que são fiéis a Deus. Sempre tem os remanescentes, em o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você aqui agora. Em o nome de Jesus, vamos falar com Deus? Amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer por esta palavra, por esse entendimento que o Senhor nos deu. Meu Deus, nos faça crescer no entendimento e na fé, para que possamos ser maduros no entendimento, para que não possamos ser levados por todo o vento de doutrina. Nos ajude, Pai, nos capacite, em nome de Jesus, para que possamos também ter discernimento de espírito. E uma coisa te pedimos, desperta o dom que há em nós. Meu Deus, pedimos a Ti também, nos ajude a multiplicar, meu Deus, o talento que o Senhor nos deu. Nos ajude,
para que possamos cumprir a missão, obedecer à vocação do Senhor. Porque todos nós temos uma vocação, um chamado, mas também um dom, um talento, uma dádiva, uma unção. Então nos capacite, Deus, e nos abençoe muito para que possamos abençoar muitas vidas, muitas pessoas. Queremos ser vasos de honra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos onde temos falhado, onde temos errado. Quantas pessoas não estão decepcionadas, até frustradas, Deus, porque olharam para o homem, acreditaram em tudo que ele disse, ou de repente, meu Deus, viram até maravilhas, prodígios, mas depois percebeu, meu Deus, que algo não estava certo, algo estava errado. Espírito Santo, eu também quero pedir ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha despertar, meu Deus, alguns irmãos, oh Deus querido, alguns ministros do Evangelho, meu Deus, alguns obreiros, alguns presbíteros, independente, meu Deus, da sua vocação e do seu chamado, que se porventura estão fazendo maravilhas, estão profetizando, mas não tem uma vida contigo, nós pedimos misericórdia, que haja um derramar agora na vida de todos eles, uma unção especial, porque o Senhor morreu por eles. Muitos estão enganando e sendo enganados, mas nós clamamos por misericórdia. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a tua igreja, a tua obra, o teu povo, em o nome de Jesus. E não nos deixe cair em tentação, meu Deus. Livra-nos do mal. Abençoa a tua obra, a tua igreja, para que possamos testemunhar do Evangelho da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que você entendeu o recado de Deus. Louvado seja Deus pelo dom, pela vocação. E nós devemos agradecer, sermos gratos a Deus por isso. Mas se não tiver comunhão com Deus, isso não vale nada. A maior bênção é ter comunhão com o Espírito Santo. Agora, honre o dom que Ele te deu e a vocação. Em o nome de Jesus Cristo. Tem gente que não está bem com Deus. E está aí, irmãos, operando milagres, maravilhas, profetizando. Você sente até a presença de Deus, a pessoa até ministra, mas está faltando algo. Então, por que essa palavra? Porque você tem que olhar para Cristo. Tem muita gente decepcionada, frustrada por causa disso. Olhe para Jesus. Ele é o Senhor e Salvador de nossas almas. Ô glória! Louvado seja Deus. Tá aí meu irmão Almir Moraes, aí tem uns irmãos aí acompanhando a gente, minha irmã Fátima Teixeira, minha irmã Graça Duarte, minha irmã Soninha Belarmino, minha irmã Lucilene, meus irmãos em Cristo, aí glória a Deus por isso. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta novamente com uma live. Hoje eu fiz mais cedo, geralmente eu faço às 8 da noite. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou aqui numa visita, aproveitei para fazer a live aqui, que não ia dar tempo de chegar em casa, e aproveitei para fazer esse horário aqui. Eu tenho certeza que cooperou em o nome de Jesus, viu? E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Geralmente eu faço às 8 horas e vai ser bênção de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente aí, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Fique na paz do Senhor Jesus. Ô glória!